à imprensa de Itacoaritinga, exatamente para falar sobre esse assunto, né? Está por aqui já Gabriel Rodrigues, também o Gabrielzinho Maliotti está por aqui para buscar essa informação. Secretário, bom dia. O que o senhor pode falar dessa notícia que chegou como confirmação de Covid em Itacoaritinga? Zé, bom dia a todos. Na verdade, a gente estava ontem aqui falando dessa mesma situação. Ontem de manhã, nós apresentamos um boletim, uma situação de uma pessoa, segundo informações aí, ela tinha sido internada aqui na Santa Casa com AVC e ela foi transferida para Ribeirão Preto, onde em Ribeirão Preto, no Hospital São Francisco, foi feito o teste também de Covid. E esse teste é aquele teste rápido, onde demonstrou que ela teve um histórico com o Covid. Esse teste IgG, ele mostra, por exemplo, vamos dizer assim, o passado. Essa pessoa teve contato com o Covid em algum momento, correto? Mas ela não estava com o Covid atual, ela esteve em contato, é como se fosse um sarampo, uma diabetes ou a própria dengue também fica no histórico da pessoa. Perfeito. Através de informações ontem à noite, nós ficamos sabendo que a Santa Casa pagou um teste para ser feito, que é o teste que é feito coleta de material de nariz e boca, que é o PCR, que a gente chama de teste ouro. Esse teste realmente ele detecta a situação atual. E esse exame, por exemplo, nós estávamos com ele ontem na mão, vocês viram esse exame, correto? E essa pessoa não estava com Covid. O teste PCR deu negativo para Covid, então ela não estava com Covid. Isso foi o que nós falamos ontem de manhã. Então essa pessoa não tinha Covid, estava tudo ok, e enfim, foi passando o dia, nós fomos recebendo informações de que o Hospital São Francisco comunicou ao Ministério que essa pessoa estava com o Covid, correto? E o nosso boletim informativo teve que constar essa situação atual. Então veja bem, isso é muito simples de entender, gerou toda essa confusão, por quê? Porque nós tínhamos o PCR dela negativo e nós tínhamos o IgG, que é o teste dela que estava dando positivo. Isso ocorreu durante o dia, esse assunto todo tal, mas de acordo com a situação do Ministério, inclusive naquele documento do CVE, que é do Estado, da Vigilância do Estado, hoje está constando Itacoaritinga com o caso de Covid, que é esse mesmo caso, perfeito? Então vamos assim explicar, olha, o PCR dessa pessoa deu negativo, essa pessoa está passando bem, segundo informações, então nós não temos, ela não tem sintomas, consta no boletim, a gente vai ver agora como é que vai fazer, da mesma forma como que foi feito daquele outro caso. De repente nós vamos ter que tirar do boletim esse caso? Sim, claro, nós vamos ter que tirar de acordo com as informações do Ministério. A gente segue orientações e determinações do Ministério. Tem realmente o PCR que deu negativo, isso nós já tínhamos falado ontem de manhã. O que nós não podemos mais é ter esse grande número de confusões, perfeito? Para nós é muito interessante passarmos de caso zero em Itacoaritinga. Então, se nós não tivermos caso, com certeza nós vamos continuar fazendo boletim com caso zero. Mas qualquer situação igual a essa que aconteceu, nós somos obrigados a informar a população. Realmente, o IgG, que é o teste rápido, deu positivo e depois foi feito, vamos falar assim, uma situação de um novo exame, onde esse novo exame deu negativo. Isso aí é muito importante para a população saber que, olha, nós informamos o boletim de ocorrência conforme determinação do Ministério. Esses casos notificados são determinação de Ministério. Nós não podemos, de maneira nenhuma, omitir ou deixar de informar a população. O que vai fazer agora é que com esse PCR, talvez mude o boletim informativo novamente. Mas isso é o que nós vamos ver com o Ministério. Fonseca, em relação a essa busca pela Santa Casa em contradizer aquilo que saiu no boletim ontem, qual a sua visão em relação a isso?
vai esperar mesmo essa nova determinação? Pode ser que você até acabou de falar disso, pode ser que saia do boletim de ontem. A população não fica perdida em relação a isso? Duas vozes, dois locais falando informações diferentes sobre o mesmo caso? Como é que fica isso? Olha, Gabriel, na verdade, assim, a Santa Casa ela é independente, né? A gente cuida da área da saúde, do SUS. E a Santa Casa, essa paciente aí era uma paciente da Santa Casa, era uma paciente normal. A Santa Casa não está errada, viu? A Santa Casa está certa, porque ela está falando o seguinte: olha, pessoal, nós temos um documento que é o exame do Adolf Lutz, que é o PCR, que deu negativo. E nesse boletim que nós soltamos, ele deu positivo seguindo a determinação do próprio Hospital de São Francisco de Ribeirão Preto. Então, o que tem que se fazer nesse momento? A gente tem que ter bastante calma e resolver essa situação da melhor maneira possível. Então, a Santa Casa ela tem o documento que foi pago por ela, segundo informações deles mesmos, correto? Esse documento nós já tínhamos avisado a população de manhã. Então, a família dessa pessoa, ela também está com o documento em mãos dizendo que ela tem o Covid. E a notificação do Hospital São Francisco foi com Covid. Essa notificação foi para o Estado. O Estado lançou em documentos oficiais dela que Taquaritinga está com esse caso. Então, o que acontece? Eu tenho certeza absoluta que essa pessoa não está com Covid agora. Ela esteve em algum momento em contato com Covid. De tudo isso aí, Gabriel e o pessoal, eu posso te dizer uma coisa. Nós temos o vírus circulando no ar. Nesse momento agora, o mais importante é a gente começar a pensar isso. Essa pessoa, ela não está atualmente com Covid, ela esteve com a passagem com Covid. Isso é importantíssimo a gente saber. Agora, esse vírus está no nosso ar, está próximo da gente. E é por isso que eu falo cada dia mais que a gente não pode relaxar, correto? Ontem nós estávamos com a situação na cidade que parecia que nós não estávamos em quarentena. E isso começa a nos preocupar cada dia mais. Agora, essa senhora deu entrada na Santa Casa sentindo o quê? Ela foi internada, Zé, segundo informações médicas, ela estava com AVC, aqui na Santa Casa de Itaquaritinga. Ela foi para Ribeirão Preto justamente por isso, tá? E na verdade, assim, essa pessoa mesmo fez selfie no hospital, dizendo da passagem dela com AVC na época. Essa selfie, inclusive, essa foto tá rodando aí a mídia. Então, assim, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que ter calma. Houve um informativo de Covid? Houve. Se realmente essa pessoa agora, lógico, nós sabemos que ela não está com Covid agora, é melhor, correto? Muito melhor. A gente vai seguir continuar seguindo a determinação do Ministério, e se continuar essa pessoa como Covid na cidade, vai constar no nosso boletim sem dúvida. Correto, Zé? Inclusive está no boletim do Estado. Como disse o Gabriel e a gente está vendo aqui, há um exame dizendo que ela teve Covid e há um exame dizendo que ela não teve Covid. Vai haver uma prova de tudo isso? Não precisa. Porque o teste que ela fez, que deu o primeiro teste, que é o IgG, que são os anticorpos, isso realmente fica na história dela. Isso, ela pode fazer diversos testes agora que vai constar esse Covid nela, mas isso, ela teve essa passagem. Esse Covid que ela teve, essa doença, isso já passou para ela, no caso dela. Ela não vai ter mais, isso aí é fato. Agora, o PCR atual, se ela fizer de novo o PCR, vai dar negativo nesse momento, entendeu, Zé? Essa que é a explicação para isso. Fonseca, e você tem as datas que foram feitos esses exames? O primeiro exame, que é o IgG, foi feito quando? O segundo, que é a contraprova, foi feito quando? Para um período assim de 10 dias, 15 dias? Que nisso, com certeza, ela pode ter tido o caso, mas aí já passou os sintomas, passou tudo, seria isso? Sim. O IgG é justamente isso mesmo. O IgG, ela fez a coleta do exame do PCR, se eu não me engano, no documento, se eu não me lembro, agora, se eu não me engano, foi dia 22 de abril. Ela colheu o material para fazer o exame do PCR. Isso em Ribeirão Preto? Isso tudo em Ribeirão Preto. Ela não fez nenhum exame aqui na cidade. Ela fez todos os exames em Ribeirão Preto. Isso foi coletado lá. Perfeito? Isso, se eu não me engano, o PCR foi dia 22 de abril.
Eu não tenho assim mais uma. O que nós não podemos dizer, aliás, o que nós não temos condições de dizer é quando ela adquiriu essa doença. Isso nós não vamos saber. E nem como, tá? Isso pode ter sido através de dinheiro, através de contato com alguma pessoa, tal. O que a gente pode dizer é que essa pessoa ela está passando muito bem e que as pessoas que tiveram contato com elas não tiveram sintomas nenhum da doença. Isso é o mais importante para nós hoje. Então essa pessoa não teve, as pessoas que tiveram contato com ela não tiveram sintomas nenhum da doença. E outra pergunta também, Fonseca, qual a orientação que a Secretaria Municipal da Saúde vai dar em relação à população de Taquaritinga? Que a gente tem acompanhado, tem recebido bastante informações que o balão está cheio de gente, os mercados estão lotados, a rua do comércio está lotada todo dia, essas filas gigantescas nas portas dos bancos, população toda aglomerada. Qual a orientação que você, como secretária municipal da saúde, tem para dar para essa população que realmente assim, ou não entendeu ainda a real noção de tudo aquilo que está acontecendo, não só na nossa cidade, mas no país e no mundo, ou assim, eu fico perguntando qual a orientação para ver se isso chega na pessoa mesmo? Gabriel, assim, essa situação hoje, para você ter uma noção, né? Nós não tínhamos nenhum caso lançado no nosso boletim de ocorrência, as pessoas falavam para nós que nós estávamos omitindo informação. Nós lançamos um caso agora, seguindo a determinação do Ministério, tem pessoas agora que começam a questionar a situação. Então, veja bem, olha, se todos nós nos uníssemos, da mesma forma que nós estamos nos unindo agora, com essa preocupação, a gente estaria realmente com maior responsabilidade. A fila em banco vai ter? Claro que vai ter. Em dias de pagamento, essas coisas, as filas vão estar em banco. Se todo mundo tiver de máscara e respeitando uma distância de no mínimo 1,5 metro de a outra pessoa, nós estaremos correndo menos risco. As pessoas que ficam caminhando no balão sem máscara, igual ontem estava, são pessoas totalmente cultas, pessoas que sabem realmente do risco que estão correndo e do risco que pode estar transmitindo para outras pessoas. Mas isso aí, infelizmente, como que a gente vai lidar com uma situação dessa a não ser conscientização? Nós estamos falando de uma situação dessa já faz mais de um mês agora. Nós estamos pedindo para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas se isolarem, para as pessoas realmente conservarem essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Ontem no Brasil correndo centenas de mortes de um dia para o outro. A situação realmente não está boa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir toda a orientação da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria da Saúde. Hoje, se precisar sair na rua, tem que sair com máscara, tem que manter distanciamento. O que nós vamos fazer com filas de banco? Os bancos fizeram marcações no chão, para as pessoas ficarem nessa distância, mas não se respeitam. Ontem na Caixa Federal eu mandei foto para o gerente regional da Caixa Federal sobre a situação. Ele prometeu que hoje estaria tomando providências para que aquela situação lá terminasse, correto? Mas assim, a gente espera conscientização mesmo. A situação realmente é muito séria e a gente lida com isso todos os dias com muita seriedade. Os monitoramentos não vão parar. Eu tenho certeza absoluta que hoje nós vamos lançar um decreto dizendo, já estou dizendo isso essa semana, deve ficar pronto hoje, proibindo qualquer pessoa de entrar em qualquer tipo de estabelecimento sem máscara. Enfim, as atitudes vão continuar. O ginásio Manuel dos Santos vai continuar trabalhando para que a gente faça essa seleção de pessoas que estão em estado gripal e essa situação toda vai continuar. Nós estamos trabalhando sério para cuidar da população, mas realmente tem uma parte da população que não estão nem aí. Isso realmente é verdade, a gente vê isso acontecendo a todo minuto. As pessoas estão realmente achando que é brincadeira, correto? E a hora que a gente estiver realmente numa situação de falar, nós tivemos um caso agora demonstrado, gerou toda essa preocupação na população, correto? Se nós tivermos 2, 3, 4, será que essas pessoas vão parar de ficar circulando na rua dessa maneira, Gabriel? Essa é uma pergunta também que eu faço, porque realmente para nós, a gente só vai conseguir ter sucesso e manter essa situação atual de Taquaritinga, que é muito favorável para todos, se a população ajudar. Se a população achar que isso acabou, que isso não tem problema nenhum, é só ela olhar em volta da gente para ver o que está acontecendo.
A partir desse número que a gente vai lançar e já lançou no boletim de Itaquaritinga, né, Fonseca? Quais as providências que deverão agora ser tomadas aí pela Secretaria de Saúde? Não, nós vamos seguir o que o Ministério determinar para nós. A gente não esconde informação de ninguém, ao contrário, nós sabíamos que essa situação, na hora que lançasse o primeiro caso, ia gerar essa situação, essa correria toda, mas nós temos que lançar, correto? E agora vamos seguir a orientação do Ministério. De repente, por exemplo, através desse exame do PCR, a gente retira isso aí do boletim nosso e aí a gente passa a ter 0 caso de Covid de novo. Mas isso vai ser nós vamos fazer reunião com a epidemiologia hoje, vamos ver qual que é o melhor caminho a ser utilizado. O importante de tudo é saber, olha, essa pessoa teve contato com o vírus, perfeito. E hoje nós temos caso 0 de novo, ótimo, melhor ainda. Isso aí é o que a gente queria para Itaquaritinga. E todos os nossos esforços estão sendo direcionados para isso. Então, assim, nós não estamos brincando em nenhum momento, correto? Com nenhuma situação. Nós temos que deixar isso bem claro. Então, assim, a Santa Casa ela é parceira de Itaquaritinga, do SUS, a Saúde é parceira da Santa Casa nisso, e nós trabalhamos em conjunto, perfeito? Esse exame do PCR que nós estamos falando desde de ontem cedo, já deu caso negativo para essa pessoa atualmente. Mas que essa pessoa teve o caso do Covid, teve. E felizmente ela está passando bem e isso é o que mais importa para a gente. Fonseca, em relação aos outros casos, a gente que acompanha o boletim diário, a gente percebe que o número de testes realizados tem sido feito um pouco maior daquilo que vinha sendo no começo, né? Hoje nós já temos aí quase 18 casos sendo testados. Fala um pouco desses outros casos, como é que foi, são pessoas aqui da cidade, recebi informação, até conversei com vocês ontem, uma moradora de Santa Ernestina que acabou fazendo teste aqui. Como é que em relação a esses outros casos que já foram descartados e até esses 2 que estão ainda, tanto na Santa Casa como um outro caso em isolamento domiciliar? Perfeito. Esse caso de Santa Ernestina, ele foi feito o teste aqui, ele foi feito o teste pelo setor de epidemiologia, mas ainda nós estamos aguardando o resultado. Em relação aos casos notificados, aquele que sai no boletim, são casos notificados, são pessoas que realmente fizeram exames e estão acompanhando o resultado chegar. Quando você vê os descartados, é porque os resultados chegaram e deram negativo. E essas pessoas são monitoradas em residência domiciliar, não são pessoas, só temos 2 casos só internados, né? As outras pessoas são monitoradas em residências e acompanhado aquele processo de 14 a 15 dias, que é o período de incubação, para ver se a pessoa vai poder sair da quarentena ou não. Então funciona dessa maneira. Aqueles monitorados domiciliar que aparecem no boletim são pessoas que tiveram alguma espécie de síndrome gripal, pessoas que tiveram contatos com pessoas com síndrome gripal, que também são monitoradas pela epidemiologia. Então, a partir do momento que essas pessoas vão passando o período de 14 a 15 dias, elas vão sendo liberadas e essas notificadas, a partir do momento que chegam os exames que dão negativo também, elas vão sendo liberadas. Tá legal, a gente agradece aí ao secretário Fonseca por essa entrevista do dia. Obrigado, secretário. É com você, Edson.